Pessoal, no último vídeo de Python, a gente utilizou a biblioteca do Pandas para a gente fazer uma importação desses arquivos XLS para dentro do nosso banco Postgres. E conforme eu tinha prometido, agora a gente vai modificar esse arquivo. A gente vai criar como se ele fosse um serviço mesmo, que vai ficar monitorando uma pasta de upload. Quando cair um arquivo XLSX ou XLS dentro dessa pasta, ele processa para dentro do banco para a gente não ficar fazendo nada manualmente. Conforme os arquivos for caírem ali, ele já vai fazendo a importação. Caso seja feita a importação de um arquivo diferente de XLSX ou XLS, que é o que a gente está esperando, a gente cria um log de erro só para poder informar para quem estiver monitorando isso daí. A gente vai modificar esse carinha aqui. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar nossa estrutura de pastas aqui. Então, a gente vai ter uma pasta de upload, onde os arquivos vão cair. A gente vai ter uma pasta de processado, uma pasta de erros. Então, todos os arquivos XLS que caírem dentro dessa pasta upload, o nosso script vai processar e vai jogar o que foi processado para dentro da pastinha de processados. Eu vou criar esse script dentro de uma branch diferente, tá? Então, vou dar um git checkout -b watchdogs. Vou colocar todo esse script dentro do ambiente virtual do Python, tá? Que aqui a gente consegue isolar a parte de dependência, a gente consegue facilitar a parte de gerenciamento. Então eu vou criar ele aqui dentro, vou dar um search nele aqui para ativar. Agora que eu criei essa parte do ambiente virtual, todas as dependências que eu for instalar aqui, do Pandas, do Watchdogs, ele vai estar ficando dentro do meu ambiente virtual. Então assim, ele não interfere em nada que eu tenho. Como eu estou usando o Git, ele deu que vai subir todos esses caras, eu não quero, eu vou colocar um Git ignore aqui e vou falar para ele ignorar esse meu arquivo. Então, eu vou instalar agora a parte do Pandas. Vou instalar PsychoPG2 binário, para ele conseguir rodar esse cara aqui que eu estou usando no Linux. Vou instalar o Watchdog. Aí agora, com o Watchdog, eu vou importar aqui from import observer. Esse observer ele vem do Watchdog observer. Também vou importar do Watchdog events. Vou importar o file system event handler. Também vamos usar o shutil. Vamos usar o move para mover os arquivos. E o datetime para a gente poder escrever nos logs. Então estamos usando todos esses caras aqui. Parte do Pandas, PsychoPG2 para a gente mexer com o Postgres, Watchdogs Observer para a gente observar uma pasta e o File System Handler para a gente poder fazer esse processamento. O Move para poder mover os arquivos e o Datetime para a gente poder escrever no log quando estiver dando algum erro. Primeira coisa, eu vou minimizar esses caras aqui. Eu vou comentar esse export e o import, já está comentado. Vou implementar aqui embaixo. Aqui tem toda a parte de configuração do nosso projeto. Na verdade, a tabela é clients, não é client. Mais uma coisa que a gente vai também ter que importar é o OS e importar o timer. Aqui eu vou criar a base raiz, que vai vir do os.getCwd. A gente tem a parte do upload diretório. Vou só escrever os outros aqui já. O diretório de processamento, processed.dir, onde vai ficar o erro e onde vai ficar o nosso log. Aqui vai ser pegar basicamente o diretório principal e fazer um join entre o base diretório e o upload, que é a pasta que a gente criou aqui. E aqui eu já vou copiar para os outros, que vai ser o base diretório e o processado. O erro aqui vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser o base diretório, porém vai ser o nome do arquivo, que vai ser error.log. Então, a gente tem a base do diretório, onde todos os arquivos estão. O getCwd pega o diretório raiz onde está o script. Aí tem o nosso diretório de upload, processado, de erro e o nosso arquivo de log. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a parte do método para log. Então, log error, onde eu vou passar a minha mensagem. Vou criar minha variável, timestamp, vai receber datetime.now.strftime, para a gente converter. E aí vou passar a máscara dele. Vai ser ano, mês e dia. Pode usar hora, minuto e segundo. Criar uma outra variável chamada logEntry. A gente vai criar nossa string formatada, f. Aqui dentro eu passo a minha variável timestamp e também passo a minha variável de mensagem. E no final faço uma quebra de linha. Aí aqui com o nosso arquivo aberto, o if open, nosso log file, que na verdade está como logdir aqui, deixa eu arrumar. Então é log file, que é o nosso arquivo, não é nosso path. Nosso arquivo aberto, a gente vai fazer um append nele.
e vamos chamar ele de logfile. Aí agora a gente vai escrever nele logfile.write, passando o nosso log entry, que é a nossa variável, que é a nossa mensagem. E terminando de escrever, vamos só colocar um print no console do log entry, a nossa variável, só para ela exibir no nosso print. Só recapitulando o método de log. A gente vai receber uma mensagem como parâmetro. A gente criou uma variável de timestamp para a gente colocar dentro do nosso log. A gente criou a nossa linha que a gente vai registrar dentro do nosso log de erro. Então aqui a gente está fazendo uma string formatada, onde a gente está passando o nosso timestamp, a nossa hora que ele foi gerado, e a nossa mensagem fazendo uma quebra de linha. Aí a gente está abrindo o arquivo de log e está fazendo um append nele, e a gente está atribuindo a nossa variável logfile. Aí aqui dentro do logfile, que é o nosso arquivo, a gente está escrevendo a mensagem que está vindo e a gente está dando um print aqui no nosso console, beleza? Só fechar o console aqui, esse print para cá, e vamos dar uma quebrada aqui também. Então agora a gente vai criar uma classe que a gente vai chamar de upload event handler, e essa classe a gente vai herdar de file system event handler. Então aqui a gente está fazendo uma herança de file system event handler, que está lá dentro do Hotdogs, para a nossa classe de upload event handler. E também vamos criar um método aqui, onCreated self event. Nesse nosso método tem o self, né? Que ele representa a instância da nossa classe, no caso do upload event handler. E tem o event, que é o segundo parâmetro, que representa tudo que ele vai ter aqui dentro. Ele contém, no caso, ele contém as informações do evento, diretório de pastas e tudo que vai ter dentro do nosso método. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se o que caiu aqui dentro é um arquivo, não é um diretório. Então, if not event directory. Então, se ele não é um diretório, aí a gente consegue continuar o nosso processo. A gente vai pegar o file path, que vai vir do nosso event.src path. A gente vai pegar o nosso file name, que vem de os.path.basename, passando o nosso file path. Vou só colocar um print aqui, só para falar que encontramos um arquivo. Nossa string interpolada, novo arquivo detectado. Aí agora a gente passa o nome da nossa variável, file name, para aparecer aqui. Agora a gente precisa verificar se o arquivo que ele encontrou é um XLS ou um XLSX, para a gente processar. Então, vamos colocar aqui um if para validar. O nosso file path, ends with, se ele termina com .xls ou se ele termina com .xlsx. Terminou com esses caras aqui, então a gente vai ter que tentar fazer a importação dele. Vou colocar um try e um except. E caso ele dê uma exceção, a gente vai colocar o log aqui dentro. Então a gente vai tentar primeiro fazer essa importação, usando o nosso método do import XLS. Vou comentar ele aqui, vou jogar ele para cima, que a gente tem o nosso método de importar, então, que eu recebo todos esses parâmetros aqui. Import XLS, passando o nosso file path, passando o nosso table name e passando os nossos parâmetros do banco. Agora a gente vai pegar o path do arquivo processado, que vai vir do os.path.join do nosso diretório com o nosso file name. E aí a gente vai mover ele, onde a gente vai passar o nosso file path e para onde ele vai. Terminando, a gente vai dar um print aqui no console, arquivo movido para a pasta processado. Vou colocar aqui qual que é o arquivo. Aí agora a gente vai trabalhar na exception. Caso ele dê um erro, vou só colocar os dois pontos aqui, a gente vai exibir essa mensagem de erro no log e até no console. Então a gente vai criar a nossa mensagem de erro ao processar o arquivo. File name e vamos colocar aqui a nossa mensagem de erro. Agora a gente chama o nosso método que a gente criou antes do nosso logger error, passando o nosso error message lá para dentro. A gente vai pegar o nosso path, onde está nosso erro, path error, que a gente vai chamar do os.path.join errordir, passando o nosso file name. E agora a gente move ele para dentro, passando o nosso file path e o nosso path error. E vamos dar uma mensagem aqui, falando que o arquivo foi movido. Arquivo com erro movido para pasta error. Vamos colocar o nome dele aqui, path error. Então, beleza. Aqui a gente verificou se ele é um XLSX. Se for, a gente está tentando fazer todo esse processamento. Se der alguma exceção, a gente move ele e seta o log. Só que se ele não for um XLSX, a gente precisa, ou um XLS, a gente precisa tratar ele aqui. Então, a gente também vai ter um error message falando que arquivo detectado
não é válido. E aí a gente coloca qual que é o arquivo, file name. E aí a gente faz a mesma coisa, loga o erro, passando o nosso error message. E aí a gente faz a mesma coisa que tá aqui, ó, no path error. A gente cria esse path error e a gente move ele, passando o file path e passando o path error. Dá um print aqui também. Arquivo inválido e movido para pasta de erro. E aí a gente passa o nosso path de erro. Com isso a gente fecha o nosso método do onCreate aqui. Então agora a gente precisa startar esse script, né? Como ele está na raiz, a gente vai fazer o nosso if name igual a main, que é o padrão do Python. A gente vai criar uma variável que vai receber o event handler. Então vai ser event handler da nossa classe de upload event handler. Vamos criar uma instância de observer, foi o que a gente importou do Watch Dogs. E agora a gente cria um schedule para ele ficar observando isso daqui. Observer.schedule, passando o nosso event handler, nosso path do diretório de upload, e vamos passar que ele não é recursivo. Então, dessa forma, ele só vai ficar monitorando a nossa pasta de upload. Não vai monitorar uma subpastas lá dentro. Vou colocar um print aqui, só para a gente saber que ele está monitorando a pasta. Printf monitorando a pasta upload diretório. Então a gente vai fazer um try aqui, para a gente tentar fazer esse monitoramento. Eu vou criar um loop infinito aqui, para ele sempre ficar monitorando, enquanto for verdadeiro, vai ser sempre. Eu vou criar um time sleep, para cada 5 segundos, ele acessar essa pasta. E a gente vai colocar uma exceção, caso eu queira parar o meu script. Então um exception do meu teclado, keyboard interrupt. Vou colocar um print aqui, encerramento do monitoramento. E vamos colocar um observer.stop para ele parar. E aqui um observer.join. O observer join ele vai bloquear a execução do script até que o observer termine de parar, né? Então, recapitulando aqui, a gente cria o nosso main aqui. Isso aqui é padrão do Python para executar um script quando ele não é um módulo, né? Quando ele vai ser executado aqui direto. A gente está pegando uma instância do event handler, do nosso upload event handler aqui. Está pegando uma variável do observer e a gente está criando um schedule para ele poder ficar monitorando a nossa pasta e não é de forma recursiva, sempre vai ser dentro daquela pasta. Colocou um print aqui, só para ver que está monitorando. E a gente está fazendo um loop infinito. Ele vai dar um sleep de 5 segundos para ver se tem algo dentro da pasta ou não. Poderia ser menor, poderia ser maior também. Então, a cada 5 segundos ele acessa lá e vê se tem alguma coisa. A cada 5 segundos ele acessa lá e assim ele fica o tempo todo, porque ele está com o schedule aqui no nosso loop infinito. Quando a gente der um Ctrl C para poder parar o script, aí ele cai na nossa exceção aqui do nosso keyboard interrupt e para esse cara aqui, nosso observer. Assim que ele recebe um estímulo de interromper, no caso um Ctrl C do nosso keyboard interrupt, ele para o nosso observer. Esse join aqui, ele é startado antes, né? Não interromper o script enquanto ele não foi parado, né? Então ele sempre vai ficar ativo aqui. Então, a gente vai fazer um teste agora. Como eu estou trabalhando com Linux, ele vai pedir para eu instalar essa biblioteca aqui, ó. OpenXL. E agora a gente vai mandar executar o nosso script. Ah, aqui está escrito errado. Não é observer, é observers. Antes de eu mandar rodar, eu só vou remover essa linha aqui. Essa linha ela está importando nossos arquivos, né? E vou remover essa variável que eu também não estou usando agora. Tem uma coisa que a gente não fez, né? Que era iniciar o nosso observer. Então, observer.start. Salvei o arquivo. Aqui no nosso banco de dados, vou dar um atualizar aqui. Refresh, não tem nada, minimizei. Aí agora, vou deixar ele aqui do ladinho. Já vou abrir aqui a raiz do nosso projeto. Eu vou startar o script. Agora ele está monitorando. A gente tem um arquivo de erro. Eu vou copiar ele aqui, que é um arquivo .txt. E vou jogar ele dentro da pasta upload. Joguei ele aqui. Automaticamente ele já processou. Novo arquivo detectado, .txt, o arquivo detectado não é válido, arquivo inválido e movido para a pasta de erro. Então aqui ó, já sumiu da pasta upload, ele criou um arquivo de error.log, eu vou abrir ele aqui, então tá aqui ó, a data e hora, arquivo detectado não é válido. E aí agora a gente vai fazer uma importação desse primeiro arquivo aqui. E o arquivo de erro está aqui dentro.
Agora a gente vai pegar esse arquivo aqui, xlsx, copiar, vou jogar ele para dentro da pasta upload. Quando eu colar ele aqui, ele já vai processar aqui, ó. Já processou, novo arquivo detectado, cliente 01xlx, iniciando importação, começou a fazer toda a importação, e no final ele fala script finalizado, arquivo movido para a pasta de processados. Então se a gente vir aqui, tem a pastinha processado, nosso arquivo está aqui dentro. E tudo que estava no upload, ele veio para cá. O upload está vazio. Vamos dar uma olhadinha no banco. Vou dar um refresh aqui. Tá tudo aqui, ó. Tem 10 registros. O script ainda tá rodando. Não parei, não iniciei de novo. Vou pegar esse cliente 02, vou copiar ele. Vou jogar ele para dentro de upload de novo. E aí ele já deu uma piscada aqui e falou: novo arquivo detectado, cliente 02 xlsx, iniciando importação, importou o outro arquivo e finalizou. Vamos dar uma olhadinha no banco de novo. Tinha 10 registros. Vou dar um refresh. Importou mais 10 aqui com os números diferentes. Ele tá rodando, ele sempre vai ficar monitorando essa pasta. Quando eu quiser parar ele, eu vou dar um Ctrl C aqui. Encerramento de monitoramento, que foi exatamente o que a gente colocou aqui, quando ele recebeu a intenção de parar. E é isso. Então aqui a gente pegou o mesmo script que a gente tinha feito no vídeo anterior. A gente alterou ele aqui para algumas coisas. Ainda o método de exportar está aqui. A gente criou as pastas de processamento, os arquivos estão aqui dentro de processados. E a gente colocou o watchdog nele para poder ficar visualizando uma pasta e sempre estar processando. Você poderia ter um endpoint na sua aplicação, que um usuário vai fazer o upload. Quando cair nessa pasta, o seu script vai processar esse arquivo. Se der algum erro, a gente poderia implementar aqui no log de erro, disparar um e-mail para o usuário falando que o arquivo dele deu erro. Daria para fazer várias coisas. A parte de validação mesmo dá para fazer algumas outras coisas. Ver se o registro já existe dentro do banco e fazer essa validação para não importar arquivos duplicados. Aí a gente teria que mexer na nossa regra de negócio. De acordo com a nossa regra de negócio, a gente faz essas modificações dele, né? Separar essa classe para um outro arquivo e tal. Daria para fazer bastante coisa. Mas é algo que já daria para colocar para rodar, para fazer uma importação básica. Beleza? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, dá um joinha aí, manda uma mensagem. Se tiver dica ou sugestões de vídeo, pode colocar nos comentários. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu!